Obrigada, amém. Graça e paz, irmãs. Amém. Você que é visitante, seja muito bem-vinda. Você que já é da casa, seja muito bem-vinda também a mais um intensivão de férias. Graças a Deus por esta oportunidade, por este privilégio, né? E graças a Deus por existirem mulheres que estão em busca, né? Em busca de melhoria, em busca de aprendizado. Graças a Deus por isso. Você vai ser beneficiada, a sua casa vai ser beneficiada, a sua geração vai ser beneficiada. Amém, né? Nós vamos começar o nosso primeiro tempo com temperamento. Nós vamos trabalhar temperamento e trabalhar identidade. Mas de primeiro tempo a gente vai entrar em temperamento. Antes de nós entrarmos em temperamento, é muito interessante a gente conduzir um pouco algumas perguntas que às vezes ficam na nossa mente, né? Algumas definições que a gente precisa ter bem clara. Então, essa questão, essa proposta do autoconhecimento é muito legal e é muito interessante. Porque, às vezes, se a gente fala assim, quem é você? Você vai dizer o seu nome, você vai dizer o que você faz, você vai dizer se é casada, se é solteira, quantos filhos tem, e por aí vai, né? Mas hoje nós vamos olhar um pouco mais para dentro. Quem somos nós? Nós vamos diferenciar hoje caráter, personalidade e vamos entrar dentro de temperamento, tudo bem? Esses são os 3 pilares que determinam o nosso comportamento. Então, os 3 pilares que determinam como nós nos comportamos, como eu, Débora, como você, Maria, como você, Elisângela, se comporta. O que determina isso está englobado dentro de caráter, personalidade e temperamento, tá? Então, nós vamos começar um pouquinho sobre o que é caráter, tá? Você já ouviu dizer, você sempre ouve, né? Mamãe dizia assim, case com alguém que tem caráter. Tem que ter caráter, né? Então, caráter, irmãs, é uma construção, tá? Caráter é uma construção, é um conjunto de aprendizado relacionado a regras de conduta moral que norteiam a sociedade. É ele que nos mostra qual é a qualidade da índole de uma pessoa. São valores que eu adquiro e você adquire, né, na infância. Toda informação moral, cultural, tudo que vai nos sendo acrescentado, alguns estudiosos dizem que até os 7 anos de idade. Até os 7 anos da idade da criança é onde vai sendo construído o seu caráter. Alguns outros estudiosos dizem que até os 14 anos de idade é onde ele é lapidado. Né? Então, ele é lapidado até os 14 anos, mas até os 7 anos de idade é onde nós temos a incisão de estar sempre colocando, é assim, o correto é isso, o certo é isso, funciona desse jeito. Então, o caráter, tá, vai sendo colocado, administrado aí na criança até os 7 anos de idade. Ele tem um componente ético, um componente social, e ele tem a ver com a índole, né, e com a honestidade da pessoa. Embora tenha um componente ético, existe uma diferença entre ética e caráter. Tá? Qual a diferença? Ética é um conjunto de coisas que as pessoas fazem quando outras pessoas estão olhando. Isso é ética, tá? Então, nós, por exemplo, não é ético, eu sou médica, não é ético da minha parte, nós temos um código de ética médica, todos os profissionais têm o seu código de ética. Então, nós temos uma ética de que quando um paciente chega até a gente, nós não podemos falar mal do tratamento que aquele outro colega já colocou, porque não é ético, tá? Então, isso é um conjunto de ações que fazem quando todos estão olhando. Agora, o caráter, ele é um conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando. Isso é caráter. Tá? Então, é um conjunto de coisas quando não tem ninguém olhando. Tá? Então, tem um filósofo, uma das características, e uma coisa, por exemplo, que é muito comum, né, para a gente colocar a respeito de caráter, quando ninguém está olhando, quando recebe aquele troquinho a mais,
que em vez de devolver para a pessoa, a gente não tem ninguém vendo, você guarda no bolso, né? Azar dela, coitada da vendedora, o azar foi dela, que não soube somar, né? Não é uma funcionária competente, me deu a mais, o azar é dela. E a sorte foi minha. E eu vou e guardo, né? Então, isso é um exemplo, né, de como acontece. Tem um filósofo que se chama Immanuel Kant, que ele disse uma frase assim: tudo que você não puder contar como fez, não faça. Porque o mesmo motivo que você tem para não contar é o mesmo motivo que você tem para não fazer. Tá? Então, assim, se você não pode declarar, e isso não é questão de privacidade, não é questão de guardar um segredo, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando quando engloba um sentimento de vergonha, alguma postura que engloba caráter. Então, se eu não posso dizer como foi que eu fiz aquilo, como foi que eu cheguei em determinado lugar, então, se eu não posso dizer para ninguém isso, então que eu não faça isso. Porque é a mesma razão, se me causa vergonha, então é a mesma razão que eu tenho para não fazer, né? Então, eu entendo, né, que o caráter, ele é adquirido, né? Ele é moldado, mas ele também é moldável. E eu vou dizer para você, teve um outro estudo, são vários sinais, mas hoje eu só escolhi 3. Eu escolhi 3 sinais para nós podermos ver, diagnosticar se nós estamos diante de uma pessoa que tem uma deficiência de caráter, vamos se dizer assim, né? Vamos colocar uma pessoa desprovida de caráter, tá? Então, a primeira característica, o primeiro sinal de uma pessoa que é desprovida de caráter, que tem uma deficiência de caráter, é uma pessoa que não tem palavra. Tá? Então, aquela pessoa que já viu aquele ditado, falou, nossa, olha, não faz nada com essa pessoa, não, porque essa pessoa fala, não se escreve. Tá? Não tem palavra, não cumpre. Então, esse é um dos sinais de uma pessoa que tem uma deficiência de caráter. O segundo sinal de uma pessoa que tem deficiência de caráter é uma pessoa que não mede os meios para atingir os fins. Tá? Então, não importa qual é o meio que eu vou fazer para eu conseguir aquela finalidade que eu tenho vontade de chegar. Então, uma pessoa com uma deficiência de caráter, ela não se importa com isso. Então, ela sai, se ela precisar atropelar quem ela precisar atropelar, ela vai atropelar, né? Então, essa também é uma característica. E a terceira característica de uma pessoa que não tem caráter é uma pessoa muito mentirosa. São mentirosos. Nós já sabemos quem é o pai da mentira, né? Mas as pessoas são muito mentirosas. As pessoas com deficiência de caráter mentem para tudo e juram que estão falando a verdade. Jura pelo pai, jura pela mãe, jura pelo morto. Até o defunto não tem sossego com uma pessoa que não tem caráter, né? Porque ele jura por aquele, jura por todos os santos e jura, né? E chora lágrima de crocodilo. Mas você vai ver, está mentindo, né? Então, esses são alguns sinais, embora tenha muitos outros, né? Tá. Então, o caráter ele é adquirido. Nós adquirimos na nossa infância. E isso, né, depende do ambiente ali que nós estamos vivendo. Geralmente, de quem que nós adquirimos o caráter? Do papai e da mamãe. Né? Geralmente, tá? Mas nem todo mundo, às vezes. Tem pessoas que foram morar com outras pessoas, tem pessoas que moram em situação de rua, tem pessoas que foram para albergue, tem pessoas que foram para orfanato. Então, sim, o ambiente cultural ali também influencia bastante, mas, geralmente, até os 7 anos de idade, é aquela pessoa com quem ela está se relacionando mais proximamente. Tá? Então, ele é adquirido, ele é moldado e ele é moldável. Isso me assegura que no relacionamento com meus pais, eu recebi todas as informações culturais, morais, né? Eu entendo isso, porque ele é adquirido. Então, eu entendo que eu recebi isso quando criança, né? Então, o que a gente entende por isso? A gente entende que houve um relacionamento. Você se relacionou, houve um relacionamento dentro da sua casa. Então, o caráter você adquire daquela pessoa com quem você se relaciona enquanto você está pequenininho. O que eu quero dizer? Por que eu estou repetindo isso? Porque o fato dele ser moldado e moldável é porque como que eu vou conseguir
mudar o caráter. Eu consigo fazer isso? Existe uma possibilidade desse caráter ser mudado? Existe, tá? Como que existe? A partir do fundamento que eu tenho, que eu adquiri. Se eu adquirir através de relacionamento, se eu começar a me relacionar com Deus, se eu começar a me alimentar da palavra de Deus, né, aquele relacionamento íntimo que eu tenho com o meu pai, eu automaticamente consigo desenvolver o caráter de Cristo. Né? Então, isso é totalmente moldável. Tá? A gente consegue moldar. Mas o fato de nós sermos membro de uma igreja nos deixa uma pessoa de bom caráter? Não. O fato, né, de eu estar participando todas as vezes de um Connect me deixa uma pessoa de bom caráter? Isso aí? Não. Relacionamento. Me relacionar. Eu conheço o meu Pai. A palavra do Senhor me assegura como tem que ser as minhas atitudes, como eu devo responder, como eu devo me portar, como eu devo fazer. Isso é relacionamento. Então, o meu caráter pode ser moldado? Sim. E eu passo a desenvolver o caráter de Cristo. Tá? Então, vamos seguir. Isso é com relação a caráter. Agora, o que é o temperamento? Tá? O temperamento, ele é o nosso componente biológico. Tá? O que quer dizer isso? Né? Pode colocar para mim o slide dos temperamentos, Pedro. O temperamento ele é um componente biológico. Então, ou seja, é uma herança que eu tenho genética. Tá? Nós trazemos isso dos nossos pais. Nós herdamos isso do nosso pai. Tá? Então, o temperamento ele é o nosso tempero. Como diz o Jacan, ele é o nosso tumpeiro. Tá? Então, o temperamento vem de tempero. Tá? Então, algumas pessoas, o seu tempero pode ser uma pimenta. Algumas pessoas, o seu tempero pode ser o salzinho. Algumas pessoas, o seu tempero pode ser açúcar. Mamãe não passou talco, mamãe passou melado. É açúcar, né? E algumas pessoas, alguns temperos são sem sal, mais insonso. Tá? Então, isso é o tempero. O nosso temperamento é o nosso tempero. Tá? Então, Hipócrates, o filósofo grego, que foi considerado o pai da medicina, nós não vamos entrar profundo na história, mas ele começou a estudar, né, as pessoas, o comportamento das pessoas, e cada comportamento na antiga Grécia davam-se, porque tudo era os deuses. A pessoa tinha um certo comportamento, influência dos deuses. Né? Mas esse filósofo começou a estudar. Devido a esse estudo, e depois mais de 200 anos, mais estudos, e mais estudos, e mais estudos, entramos no que é o temperamento, que não está aqui, o colérico, nem o negócio, mas eu vou te dizer. Mas eu vou lhe dizer, tá bom? Tá. Então, o temperamento, ele ficou dividido em 4 tipos de temperamento. Eu tenho certeza que você já ouviu falar isso em alguma época da sua vida, algumas já fizeram o teste, algumas já até sabem qual é o tipo de temperamento que tem, tá? Mas nós temos o temperamento sanguíneo, o temperamento colérico, o temperamento melancólico e o temperamento fleumático. Esses são os 4 tipos de temperamento. Tá? Então, por que tem essa imagem, por exemplo, do fogo? O fogo é considerado colérico. Tá? Então, o colérico, quando se foi estudado, viu-se que os temperamentos eram como se fossem os humores, os fluidos do corpo. Mas aí começaram a colocar como os 4 elementos básicos, né? Os 4 elementos básicos da natureza. Então, por isso que ficou fogo, água, terra e ar. O colérico, ele entra dentro do fogo. Tá? Então, ele é considerado fogo e ele tem um humor de quente a seco. O fleumático, ele é considerado água. É o fleumático? Ai, cadê as meninas que fizeram o teste? Hã? Não é o fleumático que é água, não, tá? É o melancólico. O melancólico é água, o fleumático é terra e o sanguíneo é ar, tá? Então, todo esse estudo, vocês vão começar a entender cada um, nós vamos aprofundar em cada um dos temperamentos, para esse autoconhecimento, tá? O sanguíneo, que é o ar, é aquele temperamento envolvente, racional. O colérico, que é o fogo, é aquele temperamento intenso, extrovertido. O melancólico, que é a água, é aquele temperamento mais emocional. E o fleumático, a terra, é um pouco mais introvertido. Mas não vamos aprofundar de maneira nenhuma agora, tá bom? Daqui a pouco a gente aprofunda um pouco. Isso é com relação a temperamento. Então, o temperamento é o herdo dos meus pais.
Componente genético, é o componente biológico que nós temos. E é o nosso tempero. Depois vamos entender um temperinho de cada um. Quantas pimentinhas tem, se tem salgada, se tem doce, vamos conhecer todo mundo, tá bom? Então, vamos para a personalidade, tá? Então, o que é a personalidade, tá? Personalidade, ela é composta pelo caráter e pelo temperamento, tá? Então, é a composição do caráter junto com o temperamento. Então, ou seja, a personalidade é a sua individualidade, é a sua identidade como mulher aí, tá? Então, ela é totalmente individual. Personalidade vem de persona, tá? E aí, essa questão de persona, de individualidade, é como se fosse uma máscara, tá? Mas não é uma máscara no mau sentido, não, tá? Colocar uma máscara naquele mau sentido de ser mascarada duas caras, não é isso, tá? Mas é como você se apresenta na sociedade, tá? Então, é como a sociedade te vê. É a sua individualidade, é o seu jeito de ser, o seu jeito de agir, é como você se mostra ao mundo. Isso é a sua personalidade, tá? Então, eu sei que ela é construída pelo meu temperamento, pelo meu caráter, né? Eu entendo que ela tem um componente, ou seja, um percentual genético e biológico, mas ela também tem componente psicológico, tem componente social, tem componente cultural, tá? Então, tudo que está em torno, tá, de mim, eu entendo que ela sofre uma influência de tudo isso daí, tá? Então, embora as nossas principais características, elas sejam estáveis ao longo do tempo, as principais características, elas permanecem estáveis por um longo período de tempo, tá? Mas alguns detalhes da sua personalidade, elas vão sendo modificadas conforme você vai vivendo experiências novas, tá? Então, conforme vai tendo experiência nova, tá? A sua personalidade também vai se amoldando e se ajustando aí. Então, nós já entendemos que o caráter pode ser moldável, né? Entendemos que o caráter pode ser totalmente moldável. Então, eu carrego as minhas principais características, que eu já tenho do meu temperamento, que você vai conhecer qual é o seu temperamento daqui a pouquinho, tá? Mas alguns detalhes da minha personalidade que são influenciadas pelo meu caráter e por outros componentes psicológicos, culturais, elas podem se modificar conforme eu vivo novas experiências. O que quer dizer isso? Conforme eu amadureço. Então, conforme você vai amadurecendo, que você vai tendo novas experiências ao longo da vida, isso acontece. Mas acontece aqui algo também muito fantástico. Na personalidade, tá, a influência do meio que você está influencia muito. Tá? Então, por exemplo, você tem alguma coisa de base, porque você já trouxe da sua genética, você já trouxe do seu temperamento. Então, existe aquela coisa de base ali. Tá? Mas não sei se vocês participaram, teve uma vez que nós trabalhamos aqui sobre a neuroplasticidade cerebral, que é aquela capacidade que o cérebro tem de ir se amoldando conforme você vai vivendo novas experiências. O que a gente entende com isso? Tá? Então, se eu tenho um perfil de personalidade, nós vamos citar aqui alguns tipos de personalidades, mas se eu tenho aquele determinado perfil, mas eu estou, por exemplo, numa imersão de férias, e eu estou aprendendo isso, está entrando coisas novas, Eu participei de Connect de 4 meses, acabou esse Connect, eu entrei em outro de 4 meses, e eu estou indo, e eu estou na leitura da palavra, e eu estou aprendendo, e eu estou buscando, eu estou lendo algum outro tipo de livro secular, e o meu cérebro está entrando novos pensamentos, está entrando novas reflexões. Então, tudo isso que vai acontecendo aqui dentro do meu cérebro se chama neuroplasticidade cerebral, e isso vai ajudando com que tenha um alto componente em cima da minha genética. Então, o que eu entendo? Eu carrego, eu tenho o meu temperamento que eu trouxe do papai e da mamãe, mas em alguns pontos negativos que eu tenho, porque não existe o bom sem um defeito, né? Então, ali, conforme eu vou aprendendo e conforme eu vou desenvolvendo coisas boas, ideias novas, ações novas, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é maravilhoso, a minha personalidade também vai se amoldando. Isso o meu cérebro é capaz de fazer.
Então, se sobressai em cima da minha genética, daquilo que eu tenho carregado, tá? Então, isso é maravilhoso, tá? E favorece o meu externo, tá? Então, quando você vai ler, você vai estudar e você vai pesquisar, você vê lá N tipos de personalidades, tá? Então, nós vamos aqui citar algumas, tá? Então, tímida, ou desinibida, otimista ou pessimista, extrovertida ou introvertida, egocêntrica ou prestativa, independente ou dependente, julgadora ou defensora, né? Criativa, organizada, eloquente, emotiva, sensível, séria, perseverante. Isso é tipos de personalidade. Então, quando você olha para uma pessoa, você vê e fala, nossa, você conhece fulana? Nossa, aquela mulher é prestativa. Né? Às vezes você nem fala o nome. Ai, ela é prestativa. Olha, sabe fulana? Ela é séria. Ah, aquela é uma séria, né? Ela é séria. Isso é uma personalidade. É como você se mostra para o mundo, né? Então, aí fulano, nossa, mas fulano é muito extrovertida, né? Nossa, como ela é risonha, como ela é isso, ela é extrovertida. Então, é como você está se mostrando, tá? Então, isso, o que quer dizer? Eu vou carregar a grande maioria dessas características, porque vem do meu temperamento, né? E tem uma influência muito grande do meu caráter aqui também, né? Mas, conforme eu vou vivendo novas experiências, isso vai se amoldando também, né? Então, por exemplo, se é uma pessoa totalmente extrovertida, ela brinca em todos os lugares, ela é alegre, ela chega sorrindo, às vezes é capaz de chegar rindo até num velório, dando risada, às vezes conta piada. Então, é uma pessoa extremamente extrovertida, né? Ela é assim, né? Extravagante, extrovertida, e fala, tem gente rindo, tem gente se entregando, tem gente se entregando. Então, quando ela vai vivendo novas experiências, que ela vai aprendendo, que ela vai amadurecendo, ela vai deixar de ser extrovertida? Não, mas aí no lugar certo, né? Ela já não vai rir demais num velório, né? Então, sabe, aquelas coisas assim. Então, não é que ela vai deixar de ser extrovertida, a característica principal dela, ela vai carregar para o resto da vida. Porém, conforme vai amadurecendo e conforme vai aprendendo coisas novas, ela vai dando, calma aí. É a mesma coisa uma pessoa totalmente séria, né? Imagina chegar, carrancuda, né? Então, chega um momento, vai vivendo experiência que fala, peraí, acho que não compensa, né? Tem hora é bom, né? Dar uma risadinha, descontrair um pouco, né? Então, vai saber qual é o lugar que ela vai se colocando, né? E isso é muito desafiador, mas é possível e é natural. Acontece na nossa vida naturalmente, tá? Só que quando nós nos conhecemos, quando nós entendemos quem somos, né, fica muito fácil para nós nos ajudarmos, tá? Então, o que é o intuito, por exemplo, do autoconhecimento? O que às vezes acontece com a gente? Né? A gente fica assim, é assim, fulana é assim. Né? Mas não, tá? O intuito do autoconhecimento é para dentro, tá? Quem sou eu? Onde eu me encaixo aí? Como que eu me coloco, né, no mundo? Porque às vezes nem nós mesmas nós não sabemos quem somos nesse sentido. E às vezes a gente tem algum tipo de procedência, toma alguma postura que a gente nem entende por quê, de onde veio aquilo, né? Às vezes a gente só escuta assim, aquele ali é purinho mamãe. Né? No casamento, fala assim, olha para o filho e fala, isso aqui é puro pai. Eu falo, isso aqui é pura mãe. Né? Mediante, às vezes, não só em aparência física, mas em atitudes. Né? Então, nós vamos agora conhecer um pouquinho, então nós entendemos, né, a diferença de caráter, que é um componente ético, moral, tá? Isso é caráter. Tá? Nós entendemos o que é a personalidade, que a personalidade é como nós nos colocamos, como nós nos mostramos ao mundo. Tem um componente genético por conta do temperamento e tem uma influência muito grande do caráter e do meio também que nós vivemos. Tá? O temperamento é o nosso temperinho. Nós carregamos, quando nós somos em casa, quando nós somos fazer o teste dos temperamentos, aí nós vamos ver, nosso Deus, hoje eu vou ter que confessar, mas daqui a pouquinho eu vou confessar para vocês, tá? Quem eu sou. Mas, quando nós fizemos o teste do temperamento, a gente ficou, gente, esse temperamento seu foi pulando de um, pulou para o outro, pulou para o outro. Foi uma herança, assim, passada, né? E aí você começa a entender, nossa, por isso que eu sou assim, pareço mesmo minha mãe, pareço meu pai, tem de onde puxar. Aí a gente vai começando a entender aqueles velhos ditados, né?
Então, nós vamos entrar, neste momento agora, especificamente, em um tipo de temperamento. Tá? E eu ainda brinquei com a Ângela. Ângela, se você for me dar algum temperamento, me dá o meu, porque eu posso falar com propriedade. Eu posso falar com propriedade, tá? Então, eu vou começar para vocês com um temperamento colérico, tá? O colérico é aquele temperamento que nós vimos na foto, que é o fogo. E o fogo queima, né? O fogo para pegar fogo. O fogo é para queimar, né? Mas o fogo é muito bom? Sim, quando ele tem limite, tá? Então, todo fogo bom é aquele que tem limite, tá? Então, aquele que não tem limite sai destruindo tudo, tá? Então, o colérico, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre o colérico. E eu achei uma frase ainda tão engraçada que fala assim: se você é colérica, você é fogo, hein? Se você é colérica, amiga, você é fogo, hein? E eu já escutei essa frase, né? Já escutei essa frase. Mas, então, olha, o temperamento colérico, tá? Hoje as coléricas vão se identificar, porque aí conforme vai indo os outros, né, você vai aprendendo, caso você não se identifique em nada do colérico hoje, tá? O indivíduo colérico, eles são determinados, muito determinado. Eles possuem uma grande capacidade de planejamento, além de muita energia e impulsividade. É considerado, dentro de todos os temperamentos, o temperamento mais ativo. Irmãs, e é a coisa mais linda. Hoje vai ser a coisa mais linda você ouvir os pontos positivos do colérico. Ah, você vai amar. Você que se identificar no colérico, você vai ficar encantada com seus pontos positivos. Mas, e quando nós chegarmos no negativo, vai ser só Jesus na causa. Irmãs do céu, olha as características de uma pessoa colérica. Ela é movida por conquistar, por realizar. Ela não é muito dada aos prazeres da vida. É uma pessoa estável, leal e defende os seus. Não mexe com alguém do colérico. Não faça essa bobeira. Ela deixa a sua marca por onde passa. Passou uma colérica, ela conviveu num determinado meio, ninguém nunca mais vai esquecer dela, porque ela deixa a marca. Agora, se boa ou se ruim é outra coisa, né? Mas que ela marca, ela marca. Que ela marca, ela marca. Fazer nada não é uma opção para a colérica, né? O fazer nada não é para ela. Ela é uma pessoa que ela tem que estar em constante movimento. Ela não para. Se não tem um negócio para ela fazer, ela inventa. Mas ela não para, tá? Isso é uma característica. A colérica tem uma opinião forte sobre vários assuntos. A opinião dela é forte sobre vários assuntos. Mas ela faz questão que os outros saibam. Ela quer falar. Ela quer que os outros saibam qual é aquela opinião dela. Ela é extremamente extrovertida, expansiva, tem muita energia, é intensa. Ela é uma líder natural, mas às vezes ela não respeita o ritmo da outra pessoa. Então, se você coloca uma melancólica com uma colérica, né? Menina, o negócio vai indo meio assim, ela vai indo, ela olha e fala assim: vamos, acelera. Acorda, moça, né? Gente, eu não posso olhar para vocês hoje, eu tenho que olhar só lá para o relógio, que está fenomenal ver as suas carinhas. Então, a colérica, ela vai embora, mas às vezes ela não respeita o ritmo da coitada que está do lado, né? Ela falou, em vez de olhar, falou: calma aí, vamos, querida, vamos, amor, vamos, que eu te ajudo. Não, ela fala: vamos, moça, acelera, que lerdeza é essa? Né? Então, isso são algumas características da colérica, tá? Então, olha, olha os pontos positivos da colérica. Gente, é fenomenal, vocês vão amar. A colérica é um líder nato, é uma pessoa confiante, tá? É uma pessoa resolutiva, tá? Ela é resolutiva. Se chegar alguém, né, por exemplo, chegou aqui alguém chorando: ai, meu Deus, o que aconteceu? Eu estava vindo ali, o meu sapato arrancou tudo, perdão, agora como que eu entro na igreja? Ai. A colérica já fala: peraí, calma, toma aqui o meu,
calça aqui o meu, não chora mais não, minha filha, calça o meu que eu dou jeito, eu acho o outro para mim, tá? E jamais a colérica vai abraçar ela e falar, querido, eu também sinto muito. Ai, que tristeza aconteceu com você. Não, a colérica não vai fazer isso, né? Ela vai resolver. Ela é resolutiva, não tem negócio de... Não, vamos logo. Toma o meu, minha filha, calça o meu que eu me viro, tá? Então, ela é extremamente resolutiva. Ela tem uma habilidade intuitiva para tomar decisão. Com ela é papum. Papum, tá? Ela é uma boa anfitriã. Você pode ir na casa de uma colérica, tá? Ela é uma boa anfitriã, tá? Ela faz pão caseiro para você, ela faz cafezinho, ela faz chazinho, ela faz tudo, tá? Ela é uma boa anfitriã, tá? Isso é uma boa qualidade dela, tá? Ela é destemida e corajosa. Ela é corajosa, tá? Ela não desanima facilmente. É uma mulher muito otimista. Ela é prática. Você quer resolver alguma coisa prática, você chama uma colérica. E rapidinho ela dá jeito para você num negócio, né? Ela não desanima facilmente, ela sabe exortar bem. Ela nunca é intimidada pelas circunstâncias. As coisas podem estar se derramando tudo ali no redor dela, o negócio não está dando certo, mas ela não se abate, não. Aguenta aí que vai dar certo, nós vamos dar conta. Vamos por esse lado de cá, não pisa aqui não, que aqui queima, mas vem para cá que a gente vai, né? Então, ela vai assim. Ela não é intimidada. Ela é muito organizada. A colérica tem um problema muito grande com pessoas desorganizadas, porque ela é muito organizada, ela gosta das coisas no seu devido lugar, ela gosta das coisas tudo bem certinho, sabe? Essa é a colérica. Fala, Deus. Ela tem um raciocínio rápido, é ligeirinha ela para pensar. Ela estabelece alvo e os alcança. Ela é centrada, ela é independente e ela gosta de desafios. Você quer ver você dar um desafio para uma colérica? Ah, menina, pode dar. Pode dar porque ela vai fazer, tá? Pode dar, ela gosta. E, às vezes, se é alguma coisa que ela não domina muito bem, tá? Às vezes, tem uns temperamentos que, se você colocar algo que aquela pessoa não domina muito bem, ela se fecha, ela fala, não quero, estou fora. Eu não domino isso aí, não, isso não é para mim, e eu não quero, não, porque é melhor nós não mexer com isso, não. Não faz meu tipo, tá? Então, a colérica, não. Ela vê que não é aquilo ali, menina, ela rebola, mas ela vai atrás, ela aprende, mas ela faz, tá? Essa é a colérica, tá? Ah, eu não sei, essa receita eu nunca vi. Vou para o YouTube, eu faço. Aí, se fulano lá no YouTube faz, por que eu não faço? Eu faço também. Vamos para o YouTube, nós faz. E sai, né? Ela é decidida. Ela é decidida, tá? Nós vamos. Nós não vamos. Tá? Negócio meio assim, decidido. Vamos, deu certo, deu. Vamos fazer, vamos. Você acha que não é? Não, eu acho que não. Sabe? Então, ela é totalmente decidida. Ela é eficiente e ela é audaciosa, né? Então, ela sonha alto. Ela é audaciosa. Ela vai, não, esse negócio é muito grande para nós, pois é assim que é bom. Vamos tentar. Vamos tentar que vai, né? Pode não ir, mas tentou. Mas ela vai para cima, né? Não é tão lindo ouvir os pontos positivos da colérica? Oh, Deus, que lindo! Tem colérica aí? Não levanta a mão ainda, não. Não levanta a mão ainda, não. Agora, nós vamos para o ponto negativo, tá? Então, vamos para os pontos negativos da colérica. Quando a gente vai para os temperamentos, irmã, sabe o que é muito interessante? Que tanto os pontos positivos quanto os negativos, eles são intensos. Aquilo que o seu temperamento tem de positivo é positivo. Mas o que tem de negativo é negativo mesmo, tá? Porque o negativo, nós vamos ver aqui ainda para diante, porque o negativo, ele vem da nossa carne, tá? É da nossa carne que vem. Então, é uma luta, mas é muito pontual. Olha os pontos negativos da colérica. Vamos começar. Uma das coisas principais da colérica, guarda isso. A colérica, ela é uma pessoa que ela tem uma predisposição a ter ataques de cólera. O que é isso? Credo. Que trem que é esse negócio de cólera? É raiva, irmã, raiva, brava, irritação, irritada. Então, a colérica, ela tem uma predisposição muito grande para ter ataque de raiva. Sabe aquela pessoa estupim curto, pavio curto? Sabe aquele negócio de meio toma lá da cá? Sabe?
Então, assim, a colérica, ela tem isso, ela tem uma predisposição muito forte para isso. Se não aconteceu do jeito que ela quer, irmã, ela faz caras e bocas, na hora você percebe que ela não gostou, que ela não quer. Se ela consegue se controlar um pouco mais, se ela não abre a bendita boca, né? Mas na carinha dela você já viu. Ela esbugalha assim para você, ó. E dá uma fungada. Você conhece gente assim? Tá? Então, ela tem predisposição para ter esses ataques de raiva, tá? A colérica... gente, agora nos pontos negativos, nós vamos trabalhar tudo com predisposição, tá bom? Fica mais bonito. Fica mais bonita essa palavra assim, tem uma predisposição. Tá? Não significa que vai, né? Mas é predisposta, viu? Se você pisou fora da faixa, tá ali isso aqui, tá? Então, vamos lá. Olha as predisposições. A ser mandona, as mamães coléricas, tá? Então, as mamães coléricas é meio mais ou menos que nem lá em casa, né, Marluce? As mamães coléricas, né? Se o filho fala, olha, você vai fazer isso. Aí o filho fala, mas por quê? Se a mãe tem um outro temperamento, ela fala assim, sabe por quê, meu amorzinho? Senta aqui, mamãe vai explicar. Você não vai fazer isso, porque se você fizer isso, por causa daquilo, vai acontecer isso, vai resultar nisso. Aí o filho está, tá bom, mãe, tá bom, não vou fazer, não. A mãe colérica, ela fala, você não vai fazer porque você não vai, eu sou sua mãe. Eu falei que você não vai. Acabou. Porque eu sou sua mãe. Mas por quê? Porque eu não quero. Eu sou sua mãe, você não vai fazer. Acabou. Não tem explicação. Oh, Deus. Então, assim, ela tem uma predisposição. Ela tem uma predisposição a ser mandona, a ser dominadora, tá? Tem que ser do jeito dela. Tá? Então, se não for daquele jeito, o negócio pode não ficar muito bonito. Tudo predisposição, irmãs, tá? Ela é obstinada. O que é obstinada? Teimosa. Tá? Isso é obstinada. A colérica é obstinada, teimosa. A bichinha teima. Não, vamos fazer. Não, tenta de novo. Vamos, e teima. É teimosa, tá? Outra predisposição, irmãs, é sarcástica. O que é sarcástica? A mulher colérica, ela tem uma facilidade muito grande de deboche, de debochar de outra pessoa. Tá? Isso é uma predisposição muito grande na colérica. Isso é o sarcasmo, tá? De ser sarcástica. Ela é autossuficiente. Mas ser autossuficiente não é bom? Nem sempre. Tá? Porque, assim, pode ser, tem uma grande qualidade nisso, mas também tem um grande defeito. Tá? Então, por exemplo, a colérica, ela se considera uma pessoa autossuficiente. O que é uma pessoa autossuficiente? Olha, vem cá, eu vou te dar uma coisa para você fazer. Giovanina, vou dar uma coisa para você fazer. Giovanina é colérica. Mas, olha, Giovanina... Não, Giovanina, vou dizer que você é uma melancólica, para ficar mais fácil. Vou dizer, olha, vou te dar isso para você fazer, essa tarefa, você faça. Ela vai dizer, tudo bem, mas espera aí. Vem cá. Você me ajuda nisso, você faz isso aqui para mim, você faz isso outro. Então, sabe, ela vai delegando funções, ela vai lá e faz, mas ela vai lá, alguém ajuda, isso. A colérica, não. Você fala para a colérica, vem cá, eu vou te dar uma função. Toma aqui essa tarefa. Só que eu vou te dar fulana para te ajudar. A colérica fala assim, não precisa não. Dependendo de quem vem, eu faço melhor sozinha. Sozinha eu rendo mais. Tá? A colérica não gosta muito desse negócio. Né? Ela se acha autossuficiente. Que se você der uma coisa para ela fazer sozinha, pode dar para ela fazer sozinha. Não precisa prometer ajuda para ela, não. Tá? Só Deus sabe como que ela vai dar conta. Mas ela acha que está autossuficiente. Impaciente, lembra que ela pode não ter paciência com a coitada do lado dela lá, não respeitar o ritmo dela? Impaciente, intolerante. Uma outra característica da colérica é ser insensível e dura. Tá? Então, a colérica ela tem uma predisposição para insensibilidade. E quando fala da sensibilidade, é insensibilidade também com relação ao problema dos outros. O problema do outro é do outro. Simples assim. Se ele está vivendo assim, porque ele escolheu assim.
Ah, você está desse jeito? Mas ele plantou. O que podia render? Está nisso aí que está. Né? Então, assim, aquela compaixão, aquela coisa de chorar junto com a pessoa, você não vai ver uma colérica. Você vê uma colérica chorando, menina, ou o negócio machucou físico mesmo, que está doendo demais, ou é uma coisa de alma que está doendo demais também. Porque você não vê lágrima de colérica. É muito difícil. Tá? Então, ela é muito insensível, ela tem essa predisposição de insensibilidade, tá? Principalmente com relação ao outro. Tá? Incompassivo, ou seja, não tem compaixão. Então, aquela compaixão, aquele sentimento de compaixão pelo próximo. Irmãs, olha, e quando eu falo isso para vocês, eu posso falar com propriedade. Propriedade, porque é assim, sabe? Aquela questão de você pensar assim, nossa, quando eu comecei a perceber, tá? Com um dia que eu comecei a perceber esse grande problema, eu comecei a pedir assim, Senhor, me dá mais misericórdia, eu quero aprender. Sabe, você precisar aprender aquele sentimento, de olhar o sofrimento daquela pessoa, de olhar a necessidade daquela pessoa e se sentir junto com ela, sentir a dor que ela está sentindo. Gente, isso é quase impossível na vida de um colérico. Isso, gente, isso nós não estamos falando aqui nada de espiritual ainda, nada do seu andar com Cristo, nós estamos falando de nós como pessoa carne, osso, que herdamos de papai e mamãe. Tá? Então, isso, para o colérico, é difícil. E eu lembro que eu comecei a pedir, Senhor, eu preciso de mais compaixão. Sabe aquele olhar muito frio para o outro? Aquele olhar mais distante. Viu? E aí, irmãos, olha só, Deus foi me colocando nos CAPs da vida. E hoje eu estou dentro de um CAPs AD, de álcool e drogas. Eu lido com pessoas em constante sofrimento o tempo todo. Em pessoas que, no meu olhar humano de mera, simples, colérica, né, de olhar e dizer assim, meu Deus, por tão pouco essa pessoa entrou no álcool e na droga. Né? Para mim. Né? Então, Deus foi me colocando para trabalhar e me relacionar com pessoas que exalam empatia pelos ouvidos. Coisa que o colérico necessita, é ter empatia. Né? Então, isso é uma coisa muito forte numa pessoa colérica. Tá? Então, outro ponto negativo do colérico, ele gosta de tomar decisão para os outros. Começa a conversar com o colérico. Começa a falar umas coisas, reclama de alguma coisinha assim que você está passando na sua vida para você ver para um colérico. Ele já falou com meu filho, faz assim, vou te ensinar um negócio, vou te ensinar um truque já. Gente, olha, esses dias eu me peguei, gente, cadê? Olha, a hora que a Rose estiver me assistindo, a Rose vai lembrar disso. A Rose conversando aqui, ela falando da mãezinha dela, eu falei, Rose, eu tenho uma pessoa lá em casa com essa idade. Você vai fazer assim, assim, assim. E depois você me conta, amiga, se funcionou. Então, e ele gosta, às vezes a pessoa está lá indecisa com alguma coisa, não, faça desse jeito, vá por aqui. Ele gosta disso. Né? Ele gosta desse jeito. Mas vai entendendo. Você conhece alguém assim? Vai entendendo essa coitada. Vai tendo misericórdia. Vai pedindo compaixão pela coitada da vida da colérica. A colérica, ela se aborrece com detalhes. Coisas grandes tiram ela do sério. Ela tem ataque de cólera. Ela fica com raiva. Mas ela também se aborrece com detalhe. Você olha e fala assim, mas isso, você está achando ruim? Disso sim. Isso aqui para você é pequeno, mas para mim é grande. E você vai olhar em detalhe. Mas ela aborrece, fica aborrecida. Tá? Ela força os outros a concordar com o seu plano. Menino, se não é uma colérica controlada. Menina, ela chega numa reunião e ela tem um plano. E a pessoa lá do lado esquerdo dela bota um plano e ela fala assim, tá bom não. Aí a outra lá do lado direito bota outro plano e ela fala assim, até mais ou menos. Aí, não, mas eu tenho um plano. Não, mas espera aí, mas esse plano... Não, a menina, ela usa todas as palavras porque ela tem raciocínio rápido e ela passa confiança. A colérica passa uma confiança porque ela é determinada, ela é confiante. Né? Então, todos aqueles pontos positivos dela culminam na hora de um ponto negativo. Isso pode acontecer. O jeito certo é sempre o seu. E a mente da colérica... a mente da colérica... amém! A mente da colérica é ardilosa. O que é ardilosa?
tá? A ardilosa é esperta, ligeira, tá? Porém, astuta e às vezes maliciosa. Então, a mente da colérica é um foguinho, tá? É rapidinho, então ela é astuta. E isso ela pode usar para o lado bom, mas para o lado ruim, tá? Então, ela é maliciosa, tá? Então, isso é a mente da colérica. Tá? Mas é muita coisa. A gente passava a tarde todinha só falando da colérica, né? Mas, assim, de todos os temperamentos, nós vamos ter alguma característica de cada um. Hoje nós vimos o colérico, mais para frente vocês vão vendo cada um, vocês não vão perder nenhuma sexta-feira, que vocês vão conhecer todos. Então, nós temos um pouquinho de cada temperamento, porém, nós temos um predominante, né? Vai ter um que vai predominar na sua vida. Tá? E depois você vai ter um paralelo, que a hora que você for fazer a porcentagem, por exemplo, eu sou colérica fleumática. Eu tenho umas poucas características da fleumática, mas eu tenho, né? Então, e quando você vai fazendo o seu teste, você vai descobrindo, tá? Mas existe o temperamento predominante. Então, nós já vimos que o caráter é moldável, não é? A personalidade, embora as principais características permanecem estáveis para o resto da vida, alguns detalhes também se modificam, não modificam? Devido a quê? Devido ao nosso amadurecimento, devido à neuroplasticidade cerebral, não é verdade? E o temperamento? Aquele que é o nosso componente biológico, aquele que tem a ver com genética. As coléricas vão falar assim, agora eu entendi tudo. Por que eu sou assim? Eu sou colérica. Peraí, minha mãe também é desse jeito, então minha mãe também é colérica. Ou, meu pai é desse jeito, então meu pai também é colérico. Lá em casa, na minha casa, 100% meu pai é colérico. Eu acho que, eu vou até fazer o teste com ele, mas acho que não sobra para outro paralelo, não. Eu acho que ele é colérico 100%. Né? Mas o temperamento, ele pode ser controlado. Tá? O temperamento pode ser controlado. Aí você vai dizer assim para mim, Débora do céu, mas você não sabe, eu me identifiquei. Hoje eu me identifiquei, eu acho que eu sou uma colérica, mas você não sabe, menina, eu já tentei tanto. Eu já tentei tanto com isso, eu já tentei tanto me controlar nisso, mas eu não consigo. Mas quem disse que é você? É controlado pelo Espírito Santo. Tá? Então, o seu temperamento, o meu temperamento, ele pode ser controlado através do Espírito Santo. Quantas de nós já somos lavadas, remidas no sangue de Jesus? Nós sabemos que nós vamos morar no céu. Amém? Um dia nós confessamos o Senhor Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Não confessamos? Amém. A partir desse momento, nós recebemos quem? O Espírito Santo. Uai, mas eu já tenho o Espírito Santo aqui dentro. Mas ainda não dei conta, amiga. Não dei conta de controlar, não. O negócio não controlou, tá? Sabe o que está faltando para controlar o nosso temperamento? E hoje nós falamos exclusivamente agora do colérico, da colérica, né? Nós precisamos desenvolver o fruto do Espírito Santo. Tá? É o fruto do Espírito Santo. Quando nós vamos analisar o fruto do Espírito Santo, depois que você conhecer todos os temperamentos, né, cada fruto do Espírito Santo vai entrando melhor dentro de certo temperamento. Nós precisamos de todos, né? Mas alguns frutos do Espírito Santo, a gente encarece dele. A gente precisa suplicar por ele, dependendo do temperamento que a gente tem. Eu precisei suplicar pelo amor. Eu preciso ter mais amor, para mim ter mais compaixão, para mim ter mais sensibilidade. Só que existe um fruto do Espírito Santo que ele vai caber para todos. Mas principalmente para o colérico, eu acho. Mas para todos, que é o domínio próprio. Tá? Esse é o domínio próprio. Nós precisamos, nós necessitamos. Tá? Por quê? Né? Para desenvolver o nosso domínio próprio. Se nós formos olhar hoje celebridades, hoje você vai pesquisar, você vai ver que dentro de cada temperamento tem umas celebridades. Né? Então, Steve Jobs é colérico, o fundador da Apple. Uau! Napoleão Bonaparte, colérico. Angelina Jolie, a atriz fenomenal, colérica. Mas nós também temos personagens bíblicos
com quem nós também aprendemos, né? E que tem o seu temperamento. Todos eles tinham seu temperamento, tá? E vocês sabem quem era o personagem bíblico colérico? Não. Apóstolo Paulo. O Pedro era sanguíneo, vocês vão aprender, mas o apóstolo Paulo, tá? Paulo, né, ele foi um apóstolo, na verdade, na época, antes, eu estou falando aqui, antes dele ter um encontro com o Senhor, né? Paulo era um homem extremamente cruel, né? Ele era um homem autossuficiente, né? Ele era um dominador, ele era o perseguidor dos cristãos, né? Então, ele tinha, né, uma postura, ele tinha uma posição ali naquela época, dentro do Sinédrio, que era respeitada. Porque ele era um cara que ele tinha todas as características do colérico, né? Mas inclusive os pontos negativos. Então, a parte da crueldade, a parte da falta de compaixão. E ele era um homem religioso. Antes dele se encontrar verdadeiramente com o Senhor, Paulo era religioso. Tudo o que ele fazia, né, era em nome de Deus e em nome da lei. Então, ele era religioso. Ele não era um pagão, mas ele era um religioso. Ele sabia, ele entendia, até ele ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Foi aí que houve a mudança desse homem colérico. As Escrituras não trazem muita coisa sobre ele antes dele ter esse encontro com o Senhor. Mas mostra, quando você vai para Atos dos Apóstolos, que você vai estudar a história de Paulo, e até mesmo quando você pesquisa para você estudar a história de Paulo, você vai ver que homem colérico, né? Ele era tudo isso daqui que nós vemos. Mas a partir do momento que ele tem um encontro com o Senhor, as coisas vão mudar. E tudo isso a gente vai ver também depois, mais adiante. Então, nós entendemos que os nossos pontos negativos é o nosso próprio eu. Tá? O ponto negativo que nós vimos aqui é o nosso eu. É a nossa carne. Tá? E a carne, ela luta contra o Espírito. Por isso, nós precisamos desenvolver o fruto do Espírito. Porque se nós não desenvolvermos o fruto do Espírito para nós sermos controladas pelo Espírito Santo, tudo que vocês vão ver aqui estão baseados nos livros A Mulher Controlada pelo Espírito Santo, tá? E Temperamentos Transformados. Tá? No transformado a gente vai ver, né, que Deus vai lá, Deus forma, o diabo vem e deforma, e Jesus vem e transforma, né? Então, tudo está baseado aí, tá? Então, se nós não desenvolvermos o fruto do Espírito Santo, principalmente o domínio próprio, não deixarmos que o Espírito Santo nos controle, nós vamos viver o tempo todo, todos os dias das nossas vidas, baseado na nossa carne. Porque o nosso eu é a nossa carne. Aquilo de ser, hoje é o colérico, vocês vão conhecer depois os outros temperamentos. Mas assim, aquilo que é do meu jeito, tem que ser assim. É eu que sei o que é bom, é eu que sei o que é certo, né? Não vem com isso não. Isso é carne. Isso não é espírito, né? E nós não podemos nos apoiar. E a gente entender assim, ai, que explicação, olha, hoje eu entendi, hoje eu sei por que eu sou assim. E é temperamento. Eu herdei, eu nasci assim, vou morrer assim. Eu entendi que vem do papai, eu entendi que vem da mamãe. Calma lá, vem, mas pode ser controlado. Tá? Não é porque eu entendo hoje quem eu sou, né, que eu vou dizer, ó Deus, ó céus, né? Assim sou eu e assim vou morrer eu. Isso não pode ser uma muleta. Esses defeitos, esses pontos negativos, porque o positivo está bom, está ótimo. Mas os pontos negativos não podem ser a minha muleta, para serem a desculpa para ter o comportamento inadequado que às vezes eu possa ter. Para tratar de forma inadequada o meu próximo, como às vezes eu trato. Então, isso não pode ser a minha muleta. De maneira nenhuma. Nós precisamos encarecidamente de desenvolver o fruto do Espírito Santo. Ter o caráter de Cristo. Se relacionar com o Pai a ponto de
desenvolvermos o caráter dele, pensar como ele pensa, agir como é o correto, como as Escrituras dizem que devemos que agir, amar, respeitar, ter toda a nossa conduta ética e moral dentro da nossa sociedade, né? Nós sabemos que para o Senhor não é o que fazemos, é quem somos. Mas o que nós fazemos enquanto nós estamos aqui é o reflexo do Senhor. Então, nós somos filhas, herdeiras. Nós temos a nossa identidade em Cristo. Mas o nosso fazer não é para o Senhor que importa, mas o meu vizinho vê. Né? Aquela pessoa com quem eu me relaciono no trabalho vê. Né? Alguém da minha casa vê. Então, hoje nós vimos os 3 pilares que norteiam o nosso comportamento, que é o caráter, a personalidade e o nosso temperamento. E que o Senhor nos ajude a desenvolvermos o fruto do Espírito Santo, a ter o domínio próprio, para podermos ser controladas. Eu sou uma colérica, já melhorei muito, ainda tenho um caminho para percorrer, porque eu sei aonde eu preciso mudar, eu sei onde eu preciso melhorar, mas eu também sei a quem eu posso recorrer, e sei que Ele pode fazer, se eu quiser e deixar que Ele faça. Amém? Amém? Vem, Ângela. Que Deus nos abençoe, tá? A Ângela vai falar com vocês, e até a próxima, se Deus quiser. Queridas, a nossa segunda parte agora vai tratar de identidade. E como esse tema é importante, e como Deus tem urgência em tratar desse assunto conosco. Então, é um momento, esses próximos 45 minutos, 50 minutos, deixa o Espírito Santo, e aí, olha, no mais profundo do nosso coração, porque nós precisamos ser restauradas nessa tarde, em nome de Jesus, amém? Em seu livro Sem Rivais, a escritora Liza Beverly, eu não sei exatamente a pronúncia, mas ela conta sobre um livro de um filósofo que ela leu, e ela leu já tem algumas décadas que ela escreve no livro contando, né? E ela traz o relato que mais chamou a atenção. Nele, o autor desse livro antigo, que essa escritora Liza leu, tá bom? Então, nele, esse autor sugere que o fim do mundo, realmente ele entende que vai acontecer, mas ele entende que o fim do mundo será a consequência, ou seja, ele diz que o fim do mundo vai acontecer, porque vai haver uma grande alienação social, uma grande alienação entre as pessoas, ou seja, que as pessoas, uma pessoa alienada, o que é uma pessoa alienada? Essa pessoa, ela não consegue ter a sua própria opinião. Uma pessoa alienada, ela é uma pessoa facilmente manipulável. Uma pessoa alienada, ela pensa de acordo com a maioria, ou seja, que acontecerá uma grande alienação, porque a alienação é a perda da identidade. Olha que interessante, a pessoa deixa a capacidade de pensar por si só, para pensar de acordo com o que os outros pensam, entenderam? Então esse autor afirma que isso seria tão grande, esse impacto, esse movimento no mundo seria tão grande, que o mundo seria dividido em 2 campos opostos, ou seja, em 2 opiniões opostas. O mundo seria dividido em 2 maneiras de pensar. Quem já está vendo isso aqui no Brasil? Esquerda e direita. Quem já viu a esquerda falar que quer matar a direita e a direita querendo matar a esquerda? Jesus amado, olha o que esse autor falou, gente, que quando estivéssemos caminhando para o Apocalipse, isso aconteceria, porque quando o mundo estivesse dividido em 2 opiniões opostas, seria muito fácil fazer com que essas pessoas, elas mesmas se matassem. Então, na cabeça dele, diz que aí seria um apocalipse completo,
porque a sociedade estaria completamente dividida. E mais, ele disse que essa divisão começaria de forma silenciosa, olha só, mas que seria profunda. Porque essa divisão, estou lendo aqui, olha, porque essa divisão começará dentro dos lares, dividindo as famílias. E esse cara não é crente. Em se gerando a divisão nas famílias, a família gerará pessoas feridas. Pessoas feridas têm o coração dividido. Olha que seriedade que esse filósofo falou. Pessoas feridas têm o coração ferido. Pessoas com o coração ferido se voltam contra si mesmas. E ao se voltar contra si mesmas, ao não gostarem de si mesmas, ao se rejeitarem, viu? Ao não quererem ser como são, olha isso. Falou que as pessoas, por não quererem ser como são, elas se voltarão contra os outros. Gente, é um filósofo que parece um profeta. Fala sério. Que sério isso, como o diabo trabalharia para roubar a identidade, desconstruir a identidade, a pessoa passar a não saber mais quem é. Por não saber quem é, ela vai passar a se odiar. E ao se odiar, ela vai odiar o outro. Às vezes ela não tem consciência que ela se odeia. Mas quando você odeia o outro, na verdade você odeia a si mesmo. Olha que seriedade. Por isso que a gente tem que falar de identidade na igreja. Por isso que a gente tem que conversar sobre isso. Nós, queridas, quando nós julgamos os outros quando nos sentimos julgados. Nós envergonhamos os outros quando nós nos sentimos envergonhados, viu? Nós odiamos o outro quando nós não gostamos de nós mesmas. E isso é uma verdade, tá bom? Zacarias, o profeta Zacarias, vai ser projetado aqui, não precisa abrir agora, o próximo você abre. Ele diz assim, olha que bonito esse versículo. O Senhor falando àquele povo, ao povo de Israel, através do profeta. Assim falou o Senhor dos exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um para com seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu irmão. Deus falando através do profeta Zacarias para alinhar o povo de Israel. Em sentido amplo, queridas, a palavra piedade, que a gente vê tanto na Bíblia, né? E às vezes a gente fala, o próprio escritor dos evangelhos diz que aquele homem era um homem piedoso e de boas obras. Então, o que é ser piedoso? Ser piedoso significa temer a Deus e aprender a ver como Deus vê. Você pode repetir comigo, por favor? Ser piedoso é aprender a ver como Deus vê. Aprender a ver como Deus vê. Olha o segredo. Quando eu aprendo como Deus vê o outro, quando eu aprendo como Deus valoriza o outro, automaticamente é uma moeda de duas faces. Eu vejo como Deus ama o outro, como Deus preserva e valoriza o outro. Ao mesmo momento, eu vou entender como Deus me vê e como Deus me valoriza. Viu, queridas? Isso é uma moeda, as duas faces de uma única moeda. Queridas, a partir do momento que nós aceitarmos o outro, nós nos aceitaremos e atingiremos o contentamento. Sabe o que é contentamento? Estar feliz dentro da própria pele. É tão bom estar contente
com a roupa que o Senhor nos deu, a nossa pele, o nosso temperamento, o jeito que nós somos, o nosso corpo, não é? A casa que o Senhor deu para abrigar o nosso espírito, a casa onde Ele habita, onde o Espírito Santo de Deus habita. Ele ama o nosso corpo, porque Ele diz que quem destruir o corpo, Ele o destruirá. Ele não aceita que nós destruamos o nosso corpo, porque o Deus tem interesse no nosso corpo também. Viu, queridas? Então, eu quero que você abra agora, por favor, 1 João, lá no finalzinho, perto de Apocalipse, capítulo 3, verso 1. Eu vou ser rapidinha, tentarei não ser cansativa. Aguentem firme aí, que dia de estudo não é fácil não, gente. Vamos, 1 João, capítulo 3, verso 1, leremos na versão NVI. Gostaria que todas nós lêssemos juntos esse versículo, porque será um versículo rema para nós. Olha, vejam, ou traga a sua consciência, abre os olhos, prestem atenção, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. É uma dádiva, tá? Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, ou por isso o mundo não nos reconhece, não nos respeita, não nos admira, não nos entende, tá bom? Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, ou porque não conhece a Deus. Por isso que o mundo não nos conhece, tá bom? O primeiro passo para conhecer a sua identidade, minha querida, é estar em você descobrir quem você é para Deus. Muitas vezes pensamos que Deus ama todas nós da mesma forma. Você acha que Deus ama a todo mundo da mesma forma? O que você acha? Pode ser sincera. Você acha que ama da mesma forma? Acha que ama da mesma forma? A Débora diz que vê de maneira diferente. Ih, está dividida as opiniões aí? A palavra mesma aponta para algo que pode ser dividido. Será que o amor de Deus pode ser dividido? E agora? Está ficando difícil aí? Será que Ele dá um pedacinho do seu coração para cada um dos seus filhos? Ele dá, a doutora Marilyn diz que Deus dá um pedacinho do amor dele para cada filho, um pedacinho do coração para cada um. E agora? Seu coração, Deus não ama seus filhos igualmente. A minha resposta. E agora? Será que ninguém vai mais prestar atenção no que eu estou falando? Deus não ama seus filhos igualmente. E agora? Deixa eu fazer uma demonstração aqui, ó. Preste atenção. Então, você viu a doutora Débora pregando hoje, né? Ela veio aqui, ficou 1 hora aí falando, falou até que é colérica, né? E aí, talvez você pense assim: nossa, a doutora Débora está cheia do amor de Deus. Ela é loira, ela é magra, ela tem os olhos azuis, ela se formou em medicina, não é? Tem essa cara de rica, né? Então a doutora Débora, todo dia Deus vai lá no copinho da doutora Débora e enche do amor de Deus, não é? Mas eu não, eu sou uma dona de casa. Depois da gravidez eu engordei 22 quilos, minhas roupas ficam tudo apertadas. Ô Deus, me dá um pouquinho mais do seu amor, me ajuda. Aí Deus me ajuda um pouquinho, eu estou achando que Deus vem e derramou mais um pouquinho de amor, certo? Então, olha, Senhor, eu não tenho o dom de ser médica, eu só sei falar, mas eu não sei cantar como a Débora. Eu queria cantar como a Débora, me dá um pouquinho do seu amor que faz eu cantar igual a Débora. Gente, mas a Fernanda, Jesus amado, que voz. Se o Senhor me amasse mesmo, o Senhor me daria um pouco do dom da Fernanda, não é? E eu vivo sempre com o copo meio vazio, porque eu sempre estou achando que Deus ama mais a um do que o outro.
Talvez você pense, mas a pastora Ângela agora é pastora, olha, Deus deve amar muito ela, olha, enche esse copo, nossa, Deus ama mais ela do que a mim. E eu quero te afirmar que o amor de Deus não é assim. O amor de Deus não é igual uma torta de maçã, que ele corta tudo igualzinho para um filho não se sentir menos amado porque o pedaço dele ficou menor. O amor de Deus, minhas queridas, o amor de Deus, quando você aceita Jesus, que fala que Ele te ama como Ele ama Jesus, o dia que você aceitou Jesus, Ele derramou o seu amor sobre você, o seu amor. Ele derramou o seu amor, Ele derramou o seu amor sobre você, Ele derramou o seu amor sobre você, Ele derramou todo o seu amor sobre você, todo, de maneira completa. O Pai não se divide. O coração dele não fica um pedacinho, essa daqui é pastora, tem um pedaço maior. Essa daqui canta um pedaço generoso. Mas você que só dona de casa é um pedacinho pequeno. Essa é uma grande mentira do diabo. Porque ele derramou todo o seu amor. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu na cruz em nosso lugar. Ninguém tem maior amor do que este. Ninguém. Você diante de Deus é como uma filha única. É como uma filha única. O amor dele está 100% à sua disposição. Por isso que a palavra de Deus diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, potestades, nem o ocidente, nem o oriente, nada é capaz de nos separar do amor de Deus, revelado a quem? A nós, através de quem? De Cristo Jesus. Então isso, quando a gente aceita Jesus, essa consciência ela tem que vir. Mas o inimigo cega o nosso entendimento. Cega o nosso entendimento. O filósofo e teólogo Santo Agostinho resumiu bem. Ele diz assim que Deus ama a cada um de nós como se existisse apenas um de nós. Quando você chega diante de Deus, Ele te vê de maneira individual. Individual. O próprio Jesus nos ensinou isso. O amor de Deus não pode ser fatiado. Seu maravilhoso amor não está sujeito ao controle de porções. Viu? Então você não pode. Jesus, me ama um pouquinho mais. Eu pequei, errei, pisei na bola. Nossa, eu acho que Deus agora me ama menos. É impossível que Deus te ame menos. Viu, querida? Porque Ele já te amou por inteiro, de forma completa. Amém? Nós precisamos nessa tarde, para a gente entender tudo que vem de agora para frente, precisamos entender isso, que Ele te amou antes de você existir. Salmo 139 prova isso, versos 13 a 17, já vou lendo, Salmo 139, 13 a 17. Tu formaste o meu interior. Quem formou o teu interior? O Pai Celestial. Então eu quero que você se veja agora e entenda que antes de você ser formada no ventre da sua mãe, você já foi amada pelo Senhor. O Senhor já te amou antes de você tomar o seu primeiro banho. Viu, querida? Lá toda sujinha mesmo. Jesus te amou, tá bom? Tu teceste o meu interior, me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas. Quem é obra do Senhor? Nossa, eu gostei de quem falou eu sou uma obra maravilhosa do Senhor. Maravilhosa, inigualável. Ninguém pode me comprar. Nem todo o dinheiro do mundo pode me comprar. Não adianta alguém falar, olha, eu quero que compre uma Ângela só para mim. Até porque ninguém faria isso. Mas não existe. Não tem como pagar o preço. Viu? Tuas obras são maravilhosas. E disso eu sei muito bem. Gente, presta atenção nesse versículo. Tu me
observavas quando eu estava sendo formada em segredo, enquanto eu era um tecido na escuridão. Os olhos do Pai já nos observando, já te observando, minha querida. Oh Deus, tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Antes de você se olhar no espelho, teu Pai Celestial já te olhou, já te viu, já te observava, os olhos dele já estavam sobre você. Tá bom? Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito. Ó Deus, é impossível enumerá-los. Oh, você perdeu o tempo de falar um glória a Deus. Como isso aquece o nosso coração. Saber que você foi amada, desejada, planejada antes de nascer. Antes dos seus pais. Seus pais puderam dar o material biológico, mas os teus pais jamais poderiam formar um espírito. Viu, querida? Esse espírito que habita em você, ele veio de Deus. Foi ele quem desenhou o seu sorriso. Tá bom? Foi ele que escolheu a melodia da sua voz. Glória a Deus. Ele fez as suas características e as colocou somente em você. Você pode ter certeza que ele celebrou o dia em que você nasceu, junto com seus pais. Foi ele que te deu o fôlego de vida. Na hora que saiu do ventre, que cortou o cordão umbilical, cadê o ar? Cadê o ar? Cadê o ar? Ruach. Viu? Fôlego de Deus, o fôlego da vida foi depositado sobre você. Há um valor eterno tão extraordinário sobre a tua vida. Você não se pertence. Há alguém que te criou, que te amou antes de você nascer, que planejou de você ser como você é, que me planejou para eu ser de cachinho, falar desse jeito. Glória a Deus, porque Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso e nos ama. O que isso significa, minha querida? Você não tem que lutar por um lugar no coração do Pai, porque para Ele você já é única. Você não precisa competir com ninguém. Precisa não, viu, querida? Você já tem um lugar à mesa dele. Você já tem um lugar na mesa do Pai. Sua mãe a concebeu, carregou e cuidou de você, mas foi seu Pai Celestial que formou cada detalhe do seu corpo. Viu, minha amada? Ele formou o seu temperamento, formou cada detalhe de quem você é. Por isso, não se rejeite. Não se rejeite, porque do jeito que Ele te fez, é algo extraordinário. E a gente precisa pedir para o Espírito Santo revelar isso a nós. Revelar isso a nós. Eu quero te fazer uma pergunta. A quem você pertence? Você já parou para pensar? A quem você pertence? Já parou para pensar? Com carinho mesmo assim? A quem você... Você não pertence ao seu pai e sua mãe. Você não pertence ao seu marido. Seu corpo pertence ao seu marido, mas o seu ser... Houve alguém que te comprou, derramou seu próprio sangue para pagar o seu preço, deu a vida dele no lugar da sua vida, para que você não morresse nunca mais, para que você não desaparecesse nunca mais. Ele pagou o preço para que você tenha a vida eterna. Eu gostaria que vocês me respondessem. Quem é você? Quem tem coragem de me responder? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Hã? Você é filha. Quem é você? Filha amada do Pai. Quem é você? Lá atrás. Quem é você? Você de óculos. Quem é você? Filha amada do Pai. Quem é você? A Biase. Quem é você? Filha? Glória a Deus.
Sabe aonde está o problema? Muitas vezes a pessoa, quando você pede para ela se descrever, ela fala assim: eu sou estilista, ou eu sou musicista, eu sou esposa, eu sou mãe. E ela se identifica por aquilo que ela faz. O problema é que aquilo que nós fazemos pode se perder. Você pode exercer uma profissão, como eu conheci uma amiga que eu caminhei muito, na verdade eu aconselhei e caminhei muito com ela, era bailarina, chegou quase a ser primeira bailarina no Teatro Municipal do Rio, mas ela fraturou o joelho, a dor que foi, a frustração e a perda da identidade, porque ela só sabia ser bailarina. Semanas atrás alguém me procurou e mandou recado: pastor, eu estou desesperada. Por quê? Porque eu trabalhei 20 anos numa empresa e fui mandada embora. E agora, o que eu vou fazer da minha vida? Eu falei: mas como assim? Eu estou desesperada. Foi essa a palavra. Eu estou desesperada. Porque a identidade da pessoa passou a ser a profissão dela. A identidade da pessoa passou a ser o dom dela. Passou a ser o ministério dela. Passou a ser o casamento dela. Por isso que muitas mulheres, quando perdem o marido, perdem a vontade de viver. Por isso que mulheres, quando perdem um filho, embora a dor seja alucinante, ela perde todo o sentido de viver. Por isso que muitas mulheres, quando o filho casa, se torna inimiga da nora, porque acha que a nora roubou o filho dela. Roubou o filho dela. E ela se torna doente mental, chega a desenvolver doença mental, porque ela se sente inútil, porque agora não tem mais de quem cuidar. Então ela não sabe quem ela é, ela acha que ela é sua mãe. E é tudo aquilo, minha querida, que nós temos aqui nessa terra é passageiro. Tudo. Dinheiro, fama, beleza. Beleza também passa. Também passa. Esses dias eu vi a entrevista da garota de Ipanema. Não é mais garota, ela é uma senhora de Ipanema, pode ser, mas garota não é mais. O pessoal fica eterna garota. Não, eterna garota de Ipanema não. Já passou. Porque vai passar. E se você se fixar naquilo que é passageiro, quando perder, você vai perder a sua identidade. Vai ficar confusa. Deixar até mesmo de se amar, porque você não tem mais aquele nível de beleza que você tinha. E você começa a se rejeitar, começa a se odiar. Os tempos, os anos começam a passar e você começa a não se identificar mais, se reconhecer mais diante do espelho. Por quê? Porque aquilo que você tinha, que você era, passou. Por isso que a restauração da nossa identidade tem que ser profunda. A minha identidade é filha de Deus. E isso nunca vai mudar. Nunca. Quando eu morrer, a minha filiação vai ser completa. Porque aí não terá mais divisão. Porque eu estarei na eternidade, serei eterna como Ele é, serei perfeita como Ele é, serei restaurada como Ele é, eu o verei como Ele é, não haverá mais divisão entre nós. Por isso que a palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai cada dia mais brilhando até ser luz perfeita. Quando nós morrermos é que a luz chegou ao seu ápice. Chegou à perfeição, acessaremos a eternidade, estaremos eternamente com Cristo, glória a Deus. A nossa identidade em Cristo jamais será roubada. Então nós temos que ter equilíbrio com tudo que nós construímos aqui, queridas, viu? Nós temos que ter equilíbrio. Minhas queridas, eu preciso ter cuidado, sabe por quê? Se eu não tiver essa mentalidade de filha, eu terei mentalidade de órfã. E a mentalidade de órfã, quando você tem uma mentalidade de órfã, você se sente perdida. Você não tem um senso de pertencimento.
Você está sempre procurando ser aceita. Você se sente indigna de ser amada. Viu? A mentalidade de órfã te impede de se conectar com as pessoas. Te impede de se relacionar. Você não consegue ter amizade profunda. Você está sempre sofrendo porque sempre quer receber amor. A mentalidade de órfã, a mulher que tem uma mente de órfã, ela tem dificuldade de amar a si mesma. Essa mentalidade de órfã, ela é patrocinada pelo diabo. Porque a pessoa órfã, mesmo rodeada de pessoas, ela se sente sozinha. Ela não consegue se conectar com o Espírito de Deus, então ela não consegue ser completa. Quantas vezes eu converso com mulher e falo assim: eu fui no culto de mulheres, mas eu não vou voltar mais, porque ninguém falou comigo, ninguém olhou para mim, ninguém me cumprimentou. Na verdade, hoje todo mundo foi cumprimentado, só que nunca é no nível que a pessoa espera, ela espera mais. Você entendeu a mentalidade de órfã? Então, ninguém é minha amiga, mas aí você pergunta: você é amiga de quem? Então, a pessoa sempre está esperando que venha uma amiga, que venha um reconhecimento, que venha um amor, que venha um cumprimento, que venha um abraço. E mesmo você dando o abraço, ainda será insuficiente, porque o vazio é tão grande que só Deus pode preencher. Então essa mentalidade de órfã é o que destrói a nossa identidade. Quando você sabe que você é filha de Deus, você sabe que você é amada, você já não fica mais esperando o amor de ninguém, você já tem uma atitude de doação. Então você cumprimenta: a paz do Senhor. Vem aqui, Débora, rapidinho. A paz do Senhor, irmã, bem-vinda, que alegria ter você aqui. É a primeira vez que você vem aqui? Me dá seu telefone, eu vou orar por você. Sexta-feira que vem você vem, né? Vou te esperar na porta. Vou te esperar, não falta. Não. Vou ficar lá te esperando. Vou te dar um cafezinho também, viu? Você vai vir dos 4 encontros, viu? Deus abençoe. Quem está cheio não aguenta, se derrama. Se derrama. Então, talvez você falou: eu sou filha, mas será que é filha mesmo? Será que é filha mesmo? Você tem que olhar para a sua alma, para o seu coração. Talvez aí tenha um buraco que ainda falta ser preenchido por esse amor. Porque a Bíblia diz que aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. E o rio, ninguém segura a água, ele vai entrando pelos buracos, ele contorna os muros, ele passa por cima das pedras, e aonde ele vai levando vida. Aonde ele vai, os bichinhos vêm se alimentar. Aonde ele vai, ele vai abraçando tudo. E é esse o nosso chamado em Deus, nós sermos fonte de vida. Fonte de vida. É para isso que o Espírito Santo mora em nós, irmãs. É para isso. Talvez essa fonte aí está, cheio de areia em cima. Nós vamos tirar isso. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nessa tarde vai tirar isso, porque o diabo joga na sua mente pensamento de rejeição, porque ele quer te manter órfã, quer te manter escrava. Ele não quer que você viva e nem se sinta como filha de Deus. Mas hoje o Espírito Santo vai limpar a sua mente dos enganos do diabo. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Vou ler de novo o nosso versículo rema. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Foi o Pai que te deu o amor dele, não foi você que conquistou. Quando você disse sim para Jesus, o mesmo amor que ele derramou sobre Jesus, ele derramou inteiro sobre a sua vida. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamadas filhas de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu.
Querida, entenda que as nossas imperfeições não nos afastam de Deus, elas nos ensinam a depender dEle. Entenderam a frase? Nossas imperfeições não nos afastam de Deus, elas nos ensinam a depender deles. Filha do rei, muitas têm dificuldade em se ver assim, porque olham para si mesmas e veem muitas imperfeições. Pensam, como que eu posso fazer parte da realeza de um Deus perfeito? Como que eu posso fazer parte da realeza? Meu Deus, a órfã não consegue entender o plano de salvação, onde Jesus, que é perfeito, assumiu o seu lugar. É através de Jesus que o Pai Celestial te adotou como filha. Viu, querida? E herdeira. Quais são os benefícios da adoção? Você já parou para pensar? Já parou? Não vai dar tempo de eu explicar isso no mundo jurídico. Eu tenho um irmão adotivo. Um dia, quem sabe até o final eu explico isso para vocês. A adotada tem acesso ao pai sem restrição. Não é porque você é filho adotivo que para entrar no quarto do seu pai você vai ter que pedir licença. É igual. O filho adotivo é igual. Então a filha de Deus tem acesso direto ao trono da graça. Viu, querida? Ela vê a Deus como o Abba Pai. Se você é filha, você vê Deus como pai. Entende que por ser filha de Deus, você será instruída, você será corrigida, mas também será protegida, preservada. Sabe que você jamais será lançada fora, nunca será rejeitada, porque uma vez que você foi feita herdeira e cordeira com Cristo, nunca mais essa filiação voltará atrás. Não existe ex-filho de Deus, viu? Viu, queridos? Glória a Deus. Queridas, ofereça a Deus o que você tem e receba dele o que ele tem. Olha que frase linda. Oferece a Deus o que você tem e receba dele o que ele tem. Entregue a Deus a sua dor. Entregue a Deus os seus medos, as suas falhas. Entregue a Deus os seus fracassos e receba dele força que vai te ajudar a superar tudo isso. Os seus traumas, viu, querida? Entrega a Deus a sua doença e receba dele cura. Ele não tem doença para te dar de volta. Ele tem cura para te dar. Entrega a ele a sua doença, suas depressões, seus problemas. A baixa autoestima, entrega para Deus. Você vai entregar isso para Deus, vai receber o que Ele tem para você. Oh, Jesus, glória a Deus. Entregue o seu passado de frustração e receba dele esperança de um futuro melhor e abençoado. Ele mesmo diz, eu é que sei que pensamento que eu tenho a seu respeito. Pensamento de bem, não de mal. Pensamento para te dar um futuro e uma esperança. Oh, coisa linda o nosso Pai falar isso para a gente, não é não, gente? Só que a gente precisa tomar posse. O nosso melhor sempre terá imperfeições. Sempre. Precisamos ser humildes para entender isso. O mundo exige de você beleza e perfeição exterior. É ou não é? Para o mundo te aplaudir, você tem que ser perfeita, não é? Entenda que para... E agora? Aqui. Que para o mundo, mesmo que você morra dando o seu melhor, ainda assim você será imperfeito. Ô luta! Nosso Pai não exige nada de nós. Ele quer apenas que entreguemos a Ele o nosso coração. A perfeição que Jesus nos dá, nem toda a riqueza do mundo poderá comprar. Que perfeição é essa? Está lá em Gálatas, capítulo 5, versos 22 a 23. Olha a perfeição. Mas o fruto de Deus morando em você, o fruto do Espírito. O Espírito é o próprio Deus morando em você. O fruto do Espírito é amor. O mundo tem amor? Tem relação utilitária, não tem amor. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Contra essas coisas não há lei. Pensa uma mulher que carregue todas essas virtudes. Pensa na elegância dessa mulher. Pensa na fineza. Pensa na boa educação. Pensa como ela será linda se ela tiver todas essas virtudes aqui. Pensa como essa mulher será perfeita. Então, o nosso desafio é desenvolver essas virtudes, porque a virtude que está no coração, mesmo que você queira que não apareça por fora, vai aparecer. A beleza que está de fora não vai consertar lá dentro. Quem conhece mulher bonita que é um péssimo caráter? Eu conheço algumas, quase várias. Péssimo caráter, mentirosa, manipuladora, briguenta, boca suja, traidora, mas linda, dinheiro. Só para resumir, um dia, quando eu ainda trabalhava como advogada, chegou lá na sala da OAB, tem uma mesa, todos os advogados ficam lá. Aí chegou uma e ela fez assim, ó, muito elegante, tinha acabado a audiência. E ela falou assim para os outros advogados, né? Mas eu quebrei ela na hora que eu joguei a minha Louis Vuitton embaixo do nariz dela. Ali eu já vi que ela tremeu. Assim. Ali eu já vi que ela tremeu. Só tirei o acordo. Falei, assina que vai ser mais barato. O pior é que a outra assinou. Tá? Porque teve medo da aparência. Se intimidou e se encolheu. Viu? É assim que o diabo faz. Trabalha com a aparência. E sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes, queridas, nós nos comparamos. E cobiçamos a aparência da outra. Cobiçamos a roupa. Cobiçamos o corpo. Cobiçamos o talento. Invejamos o chamado. Invejamos a unção. E quando a gente faz isso, porque é isso que o inimigo trabalha mesmo contra as nossas vidas, ele faz com que a inveja cresça, diminua o fruto do Espírito e a inveja cresça. Então a pessoa começa a se comparar. Você já viu uma pessoa foi convidada para ir para um casamento que eu também iria. Menina, mas você não foi. Eu falei para ela, eu queria que você ficasse na mesa comigo. Ela falou, mas sabe o que é? Quando eu vesti meu vestido, que eu pensei como vocês iam estar, eu decidi não vou. Você entendeu? Porque se comparou, ela ia se sentir inferior por causa de um vestido. Mas fala a verdade, gente. Mulher não é assim, não? Vocês têm medo de balançar a cabeça, né? Não precisa balançar a cabeça. Mulher é assim. Queridas, nós precisamos entender que se nós compararmos a nossa aparência física, se nós compararmos os nossos filhos com o filho dos outros, compararmos o nosso casamento com o casamento do outro, da outra, qualquer comparação, por menor que seja, abrirá uma legalidade na sua vida para que o diabo roube a sua alegria. Você nunca estará satisfeita enquanto se comparar com o outro. O segredo é você entender que o diabo quer te escravizar na baixa autoestima. E ele quer gerar em você uma mente invejosa e amarga. Você não precisa se comparar com os outros. Entenda que Deus quer que você faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. Você pode se inspirar nas outras pessoas? Pode. Quem tiver a pele marrom, quiser pôr um negócio marrom assim, se você achou bonito, copia. Se achou feio, não copia. Coloca outra cor. Você entende? Foi meu marido que falou, essa cor fica linda em você. Essa cor é cor camelo. Viu? E eu comprei para o bichão ficar me achando linda. Ótimo, é isso que eu quero. É isso aí, gente. Se ele não me achar linda, não me interessa os outros achar. É isso aí. Gosta do cabelo solto. E assim, meu assanhadão, é assim que ele gosta. Glória a Deus. Né? E você... É assim que a gente tem que ser. Não pode querer copiar os outros.
Só falta a doutora Débora começar a fazer, como é que chama para ficar com o cabelo assim, doutora? Permanente para ficar igual? Não, misericórdia, não precisa, tá bom? Você pode se inspirar, mas comparar não. Sabe por quê? Eu não posso comparar aquilo que Deus fez incomparável. E eu quero terminar compartilhando com vocês uma história que o Senhor trouxe ao meu coração. Essa aqui são as minhas canecas. Eu amo caneca, gente. Amo. Essa caneca aqui, tá vendo esse olhão? Uma das coisas que mais aquece o meu coração é o olhar da minha filha. E eu tinha ido para o encontro de mulheres, eu estava com tanta saudade. Quando eu vi essa caneca, parece que eu via o zoião dela olhando para mim, que o cílio dela encosta aqui em cima, né? Nossa, Deus foi cuidadoso em fazer os cílios da minha filha. Comprei esse para ela. Eu também já estou sendo candidata à sogra. Aí o meu garoto, o meu menino, ele sem tomar café, ele mal fala bom dia. Bom dia, sogra. Bom dia. Mas ele com café tem coraçãozinho, amor, ou seja, tem elogio, fica feliz. É uma beleza. Ama um café. Aí comprei a caneca dele. Lá na minha casa tem a caneca dele. Um dia eles estavam no encontro dos jovens, de encontro de carnaval. Viajei, só eu e o marido fomos para Olambra. Trouxe a caneca de lá, guardei. Foi um dia tão gostoso. Gente, recomendo o passeio romântico. Uma delícia, pertinho, barato. Coisa boa, e se for eu dou uma dica do restaurante maravilhoso lá, tá bom? Essa caneca foi uma lembrança do encontro de casais, que a gente ganhou uma azul e uma verde. Nesse encontro de casais, só Deus sabe como nós fomos para lá. Meu casamento não estava nada bom, eu estava com o coração partido, chateada, fui sem vontade. Sabe quando você vai sem vontade? Você vai mesmo? Chateada. E nesse encontro, Deus usou o pastor Josimar de um jeito, mas de um jeito, que chegou à noite, parece que o pastor estava dentro do quarto falando tudo de novo. Mas Deus quebrou uma barreira, Deus quebrou uma palavra. Sabe aquela palavra que você fala, o outro entende mal, não responde, mas guarda. E a frieza entre o casal começa a entrar? A indiferença começa a entrar? Eu achava que ele não me amava mais, e ele já achava que eu não o amava há muito tempo. Estava ruim o negócio, por causa de uma palavra. E o diabo, plantou. E ali foi quebrado. Deus usou o pastor Josimar como profeta. Gente, foi uma libertação, glória a Deus. E eu tenho essa caneca, já está quebrada, já era para ter ido para o lixo. Mas eu tomo café da manhã todos os dias nela. Ela é um memorial para mim. Essa caneca, tá? Talvez vocês olhem essas canecas aqui, e eu pergunte para você, quanto você acha que vale essa caneca? 15. 30 reais. Essa daqui. Já tudo lavada. Assim, tudo desbotada. Quanto você acha que vale? R$4,99. Mas eu não vendo nem por R$1.000. Sabe por quê? Porque ela tem uma história. Ela representa uma vitória. Essa caneca aqui, vocês estão vendo essa caneca? Gordinha. Quando eu nasci, o meu irmão mais velho comprou essa caneca e deu de presente para minha mãe. Aqui tem um menininho e aqui tem uma menina. Essa caneca tem 51 anos de idade. E ela tem uma história. Eu queria uma voluntária para vir aqui rapidinho. Rápido, mais rápido. Professora não, voluntária delas. Uma voluntária. Você, vem aqui, Suzy. Já você vai entender o porquê. Vem aqui, Suzy. A Suzy aceitou Jesus esse ano de 2023. Um aplauso para a Suzy. Tá chegando. Já teve coragem de vir aqui? Que bênção. Da mesma forma, Suzy, o seu Pai Celestial, Ele olha para você. Igual eu olho para a minha caneca. Não vendo por preço nenhum. Isso aqui eu não vendo por nada nesse mundo. Ela é impressável. Existe impressável. Ai, cuidado. Não tem como ter preço. Quando o Pai Celestial olha para você, Ele vê quantas lutas você já enfrentou.
Viu? Ele sabe que já era para você ter morrido há muito tempo, mas Ele preservou a sua vida. Ele sabe quantas vezes você pensou em desistir, mas que Ele foi lá, de uma forma especial, te levantou. Viu? Te guardou. Até hoje te preservou. Te deu saúde. Ele viu todas as vezes que você chorou, que Ele secou as suas lágrimas. Então você para Ele não é só um corpo. Talvez alguém olhe e fale, ai, a Suzy já não tem mais 20 aninhos, não pesa mais 45 quilos, 30 quilos, né, gente? Para o mundo, nunca pesou. Para o mundo, 30 quilos talvez seja insuficiente. Mas para o Pai Celestial, você representa uma história. Ele te viu antes de ser formada no ventre da sua mãe. E Ele te guardou. E quando você nasceu, Ele te deu fôlego de vida. E Ele sabia que um dia você viria para Ele. Sabia. Ele sabia que um dia você ia chamá-lo de pai. E Ele aguardou pacientemente por esse dia. Então, o seu valor para o Pai Celestial, nem todo o dinheiro do mundo paga. A beleza que Ele vê em você, jamais alguém vai enxergar. Porque é imensa. Para Ele você é perfeita. Para Ele você é suficiente como filha. Você não precisa ser mais nada. Só sendo filha, o coração do Pai já está alegre com você. Então você não precisa se comparar. Você não precisa querer ser mais gordinha, nem mais magrinha. Não precisa querer ser mais morena, nem mais clara, nem mais vermelha. Nada. Para ser mais amada. Você não precisa olhar para a sua amiga e querer ser igual a ela. Você não precisa mais disso. Porque para o Pai Celestial, você já é completo. Amém. Viu, querido? Isso que você tem que entender. Tá bom? Eu precisava ouvir isso. Obrigada, viu? Recebe o amor do Pai, viu? Amém. Obrigada. Vamos ficar em pé, queridas, que nós precisamos terminar. Por isso que a comparação, seria injusto eu querer que essa caneca pareça com essa. Ou querer que essa pareça com essa. Cada uma tem a sua história. Cada uma tem o seu lugar especial no meu coração. Cada uma tem o seu valor inestimável. Cada uma de vocês, como vasos pertencentes ao Pai Celestial, tem o seu lugar no coração dele. Tem seu lugar no reino. Amém? Vamos orar, queridas. Pai Celestial, nessa hora, diante da Tua palavra e com o coração constrangidos diante do Teu amor, nós nos humilhamos e pedimos perdão por todas as vezes, Senhor, que ficamos descontentes conosco mesmas e às vezes querendo ser como outras pessoas. Nos perdoa. Nós queremos ser nessa tarde somente filha, porque diante dos Teus olhos, Pai, nós somos suficientes. Sabemos que somos imperfeitas por causa do pecado, mas a obra de Jesus na cruz completa as nossas imperfeições. Manifesta a Tua glória, Senhor, aonde nós não temos conseguido demonstrar. Que haja uma transformação profunda no coração de cada irmã. Que cada uma daqui, saia daqui nessa tarde, com a identidade restaurada pelo Seu amor. Cada uma saia colocada no lugar que o Senhor tem para elas. Nenhuma mulher, Senhor, aqui saia daqui fora do seu lugar, mas que cada uma encontre o seu lugar à Tua mesa, a mesa onde o Senhor serve o pão da palavra todos os dias. Muito obrigada por ser Pai Celestial. Muito obrigada por ser nosso bom pastor. Nós Te entregamos a nossa vida e o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus.